Bom dia a todos, bom dia Gutenberg, a Lúcia, a Dayana, Giovana. Apartamento com uma lote. O pessoal do bom dia, boa segunda-feira para todos nós. Thaísa, Letícia, Isaac, Júlia, Rosana, Graciela, Lúcia, Gabriela. Estamos entrando todos aos pouquinhos aqui. Espero que vocês tenham descansado e curtido os seus parentes aí no final de semana, seus amigos, apesar de ainda estarmos aqui na situação que estamos na pandemia, né? E então eu vou já de antemão pedir para vocês uma coisa. Eu precisaria que a Letícia, que é a representante de turma que já está aqui na live, a Marcele já deve estar para entrar, que vocês me passassem até a semana que vem uma divisão da turma em 5 pessoas, né? Grupos de 5 pessoas, para que eu possa já começar a trabalhar com vocês com as atividades que valerão uma das notas do semestre, tá bom? Aí depois eu explico para vocês direitinho como vai ser, não vai ser nada muito complicado, conforme já falei semana passada, nós vamos discutir alguns acórdãos que são importantes sobre a matéria do semestre. Vou ensinar para vocês como pesquisar acórdãos. Na hora que acessar o inteiro pela frente ainda. Semestre, o site da faculdade. E eu já postei o nosso primeiro encontro da semana passada, está no meu YouTube, tá? Então eu vou repetir aqui meu YouTube para todos. É tudo junto, Roberto, Senise, Lisboa. Só que eu estou tendo um probleminha de gravação com o Zoom quanto ao transporte de gravação quando o intervalo é muito curto. Então, eu vou ter que pedir para vocês para que a gente faça um intervalo um pouco mais longo nos nossos encontros para não ter esse problema. Eu espero que vocês compreendam. Então, a ideia é voltarmos às 10 horas hoje, tá? Ao invés de 9h30. Tá? E aí nós vamos terminar às 10h40. Então, nós vamos fazer o nosso intervalo assim que chegarmos ao minuto 39, 38, porque senão a gente não consegue gravar a primeira parte da aula. Isso prejudica quem eventualmente queira assistir de novo, né? E a segunda parte da aula nós iniciaremos às 10 horas. E aí terminaremos às 10h38, mais ou menos. Tá bom? Bom dia, professor. Quer conversar alguma coisa? Oi, Isaac, bom dia. Bom dia. Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer escrever alguma coisa no chat? Sim, pode falar? Eu tô com uma dúvida. Pois não. Sobre essa relação, o senhor vai fazer uma atividade em grupo? Sim. Por isso que eu pedi que a Letícia e a Marcele verificassem com vocês grupos de 5 pessoas. Tá bom? Aí na semana esse trabalho será complicado. Como? Então esse trabalho vai ser um pouco mais complicado, essa atividade. Não necessariamente, Isaac. É que eu estou fazendo assim para que vocês possam ter algum tipo de diálogo fora da aula também. Não ficarem só presos na aula, né? Entendi. Muito obrigado. Nada. Outra pergunta? Então, tá bem. A Marcele está com um probleminha de áudio. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Que às vezes, viu, Marcele? Às vezes, Marcele, o problema está em alguma conexão no próprio computador. Às vezes acontece comigo de eu não ouvir vocês porque o próprio fone de ouvido foi conectado, mas não gerou o link com o computador, apesar de estar ligado no computador. Isso às vezes acontece. Que bom, que bom. Bem, pessoal, nós vamos então hoje falar sobre a classificação dos bens. Na semana passada eu dei uma abordagem bem generalizada com vocês a respeito da teoria da relação jurídica, que vocês tiveram já em teoria do direito e também tiveram em teoria geral do direito civil. Vamos dar uma lembradinha nisso? Eu conversei com vocês que toda relação social que interessa o direito, ela se sujeita
a uma regulação jurídica, né? Então, quando a relação social é uma relação social que o direito regula, eu tenho uma relação jurídica. Ainda que as pessoas não falem expressamente isso, é uma relação jurídica. A relação jurídica ela se constitui, às vezes, através de um simples fato natural, como é o nascimento com vida. O nascimento com vida já gera uma relação jurídica entre aquela pessoa que acabou de nascer e os seus pais. Então, a relação jurídica ela é um objeto de estudo de toda a ciência do direito. Todas as áreas do direito estudam a relação jurídica. E a relação jurídica trabalha, então, com convivência ou normas de convivência social. Então, a relação jurídica existe quando, de um lado, há uma parte e, de outro lado, outra parte. A estrutura da relação jurídica é uma estrutura, então, caracterizada por dois polos ou partes. Cada polo ou parte tem uma pessoa, ou mais de uma pessoa. Pessoa ou pessoas. Tá? Estou escrevendo no chat para vocês poderem ir acompanhando também. Então, eu tenho em um polo ou parte uma ou mais pessoas, no outro polo ou parte uma ou mais pessoas. Exemplo, Maria comprou um apartamento de Paulo. Então, em um polo ou parte tenho Maria, no outro polo ou parte tenho Paulo. Mas eu poderia ter uma situação envolvendo mais de duas pessoas em duas partes. Exemplo, Maria e Roberto compraram um apartamento de Paulo. Então, nesse caso, eu terei em um polo ou parte duas pessoas. No outro polo ou parte, uma pessoa só. Essa situação pode se diversificando conforme a quantidade de pessoas que integram a parte ou polo. Tá? Bom, essas pessoas se relacionam juridicamente porque há um interesse manifesto de cada uma delas em algo. Assim, no exemplo que eu dei, no primeiro exemplo, Maria tem o interesse manifesto do apartamento. Paulo tem o interesse manifesto do dinheiro. Então, ele celebra o contrato de compra e venda de imóvel. No segundo exemplo, não é apenas Maria que tem interesse no apartamento, mas Maria e Roberto têm interesse no apartamento. E Paulo tem interesse no dinheiro. Então, disso já dá para a gente entender que a ideia de polo ou parte envolve sempre pessoas. Por isso, na semana passada, quando eu falei dos pets e falei que os pets não são pessoas, dentro dessa estrutura, o pet ele não é a pessoa. O pet acaba, felizmente para alguns, infelizmente para outros, contemporaneamente muita gente considera um absurdo, mas o pet continua sendo considerado objeto de direito. Tá? Então, a ideia toda é a seguinte: quando nós temos uma relação jurídica, nós temos uma relação entre pessoas que estão em partes ou polos. E esta relação jurídica tem sempre um objeto. Esse objeto é que é o estudo dessa primeira parte da nossa matéria desse semestre. O objeto de direito. Então, nesta ideia de objeto de direito é que entra tanto os bens imóveis, quanto os bens móveis, quanto os bens semoventes. E os nossos pets queridos, assim como os animais selvagens, se encontram nessa terceira categoria, a de bens semoventes. Então, repetindo, a relação jurídica é uma relação entre partes e essa relação existe por causa de um ou mais objetos. Esta é a ideia que o direito traz. É uma ideia que precisa ser revista? Sem sombra de dúvidas precisa ser revista. Ela já foi parcialmente revista, mas ainda há muito para revisitar nela. E a razão é muito simples. Nós fomos do modelo econômico de uma sociedade agrícola no século XVIII, no século XIX, para o início de uma sociedade industrial. Passamos o século XIX inteirinho aprimorando a sociedade industrial. O século XX aprimorando a sociedade industrial. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, começamos a sociedade pós-industrial, que é chamada por muitos
de sociedade da informação. Então, dentro desse modelo, é óbvio que essa ideia de relação jurídica, parte de um lado, parte de outro lado, e objeto, e um vínculo entre as pessoas por causa desse objeto, é um modelo que precisa ser constantemente revisto. Sempre que há alterações econômicas, sempre que há alterações sociais, o direito precisa se renovar. Mas a tendência do direito é sempre ter o freio de mão meio puxado, né? O direito ele demora um pouquinho para se renovar e para acompanhar as mudanças sociais. Mudança social e mudança econômica não significa necessariamente melhoria. Então, aí vai do gosto de cada um. Tá? Então, se vocês pegarem o direito de família, a ideia do direito brasileiro de direito de família no século XIX era a família mediante casamento. Então, Paula queria se casar com Ricardo. Pronto. Ricardo queria se casar com Paula. Se casaram. Casamento. E o objeto do casamento é o patrimônio todo que será formado entre eles. Não é só isso. Eu já vou explicar. Mas para vocês entenderem, hoje em dia a gente não fala só em casamento para constituir família. Só na nossa Constituição Federal nós temos 3 modelos de família. A do casamento entre homem e mulher, a união estável entre homem e mulher e a relação entre o ascendente, pai, mãe, avô, avó, e qualquer de seus descendentes, filho, filha, neto, neta. Então, só na Constituição temos 3 outras famílias. As 2, além do casamento, 3 no total. E fora da Constituição, temos ainda outros modelos que o Supremo Tribunal Federal reconheceu. A união estável de pessoas de mesmo sexo. O Conselho Nacional de Justiça depois reconheceu o casamento de pessoas de mesmo sexo. E nós podemos hoje até mesmo discutir, como alguns discutem no direito, mas isso ainda não está consolidado, sobre a possibilidade de termos famílias poliafetivas. Por que ainda não está consolidado? Porque não há nenhuma lei expressa a este respeito e porque não há posição do Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal que é tão questionado hoje por parte da população e está sempre na mídia por causa das questões envolvendo os políticos, que é o guardião da Constituição, é quem faz a interpretação em última ratio da Constituição. Bom, se vocês entenderam esse remake que eu fiz aqui, de relação jurídica, tudo vai ficar mais fácil. Porque o que a gente vai estudar agora, nessas semanas que se seguem, na primeira parte da matéria desse semestre, é o objeto. Então, vocês já viram no semestre passado o início do estudo da relação jurídica, quando vocês estudaram a pessoa física, os direitos da personalidade dela, quando ela se inicia, qual é o estado pessoal perante a sociedade e quando ela se extingue. E vocês estudaram também no semestre passado a pessoa jurídica, quando ela tem início de existência, quais são as pessoas jurídicas possíveis no direito brasileiro e como ela pode sofrer alterações ou modificações e como ela se extingue. Agora nós vamos para a segunda parte do estudo da relação jurídica. O que vocês tiveram na realidade no semestre passado foi a primeira parte. Vocês estudaram as pessoas. Agora nós vamos estudar o objeto. E, na sequência, ainda nesse semestre, vamos estudar os fatos jurídicos, que justamente são aqueles fatos que fazem com que o direito regule a convivência social. Deu para entender, então, onde é que vocês estão pisando nesse semestre, pessoal? Deu para ficar claro para vocês que vocês já estudaram uma boa parte da relação jurídica, quando estudaram pessoa física, pessoa jurídica, direitos da personalidade de cada uma delas. E que nesse semestre vamos estudar o objeto e depois o fato jurídico. Isso ficou claro para vocês? Ou vocês querem fazer alguma pergunta? Beleza, Dayana? E, professor, ficou claro. Que bom. Eu só tenho uma pergunta. Na relação jurídica, entre formar um contrato, o senhor deu um exemplo nas pessoas físicas. O menos pode se aplicar também às pessoas jurídicas, certo? Claro. Tipo, uma empresa fazer um contrato com uma empresa. Pode ser um mesmo padrão, assim. Sim, a ideia é a mesma. Ou vai ser...
A ideia é a mesmíssima. Muito obrigado. Quando eu falei em pessoa física, eu falei simplesmente para simplificar o raciocínio. Mas a gente pode aplicar essa ideia para contratos empresariais sem nenhum problema. A gente pode aplicar essa ideia para contratos de consumo, por exemplo, uma empresa que vende um produto para o consumidor. A gente pode aplicar essa ideia para o contrato administrativo, quando o município, por exemplo, mediante um processo de licitação, celebra o contrato administrativo com a empresa vencedora daquele processo de licitação, sem nenhum problema. Entendi, muito obrigado. Nada. Outra pergunta, pessoal? Então, tá bom. Bem, então o que a gente vai estudar agora, né, nessas próximas semanas, nessa primeira parte do semestre, é o objeto de direito. O objeto de direito é também mencionado pela expressão res, que é uma expressão latina, que significa coisa. Todas as pessoas físicas e todas as pessoas jurídicas têm a perspectiva de terem coisas. Algumas nunca vêm a ter coisas muito valiosas, porque a grande maioria da sociedade é integrada por pessoas pobres. É natural isso. Mas todos nós, por mais simples que seja a nossa origem socioeconômica, temos alguma ou alguns bens, ainda que sejam poucos. Então, eu, por exemplo, aqui na própria tela, vocês estão vendo, eu tenho um óculos, um par de óculos, está aqui, meu óculos. Que mais que eu tenho? Fone de ouvido. Que mais que eu tenho? A jaqueta, a camiseta e assim por diante. Então, todos nós, por mais simples que seja a nossa origem socioeconômica, nós temos, sim, bens. A questão que está relacionada é se saber o que se entende por objeto de direito. Já que eu mencionei para vocês que a relação jurídica é um vínculo constituído entre duas partes. Podem ser mais de duas pessoas, mas entre duas partes, em razão de um objeto. Esta ideia inicial ela é muito importante. Se toda pessoa física ou jurídica tem patrimônio, por mais simples que seja a quantidade de bens, vamos distinguir já patrimônio do bem em si. Patrimônio difere de bens. É a primeira coisa. Isso saiu aqui só para uma aluna aqui, sem querer, quando eu tinha que ter colocado aqui para todos. Vou colocar agora. Tá? Então, patrimônio difere de bens. Qual que é a ideia de patrimônio? Patrimônio é a totalidade de bens e direitos que uma pessoa tem. Isto é patrimônio. Então, patrimônio é a totalidade de bens e direitos que uma pessoa tem. Só que nós também temos uma ideia no direito, assim como existe a ideia na contabilidade, do que é negativo, que são as dívidas, que ainda têm que ser pagas. As dívidas em si, elas não integram o patrimônio do ponto de vista concreto, mas do ponto de vista contábil, elas têm que ser levadas em consideração para que os credores sejam efetivamente pagos. Então, vamos supor que uma pessoa tem um patrimônio total na vida dela de 10 mil reais. Vou abreviar 10K. K é a abreviatura de milhar, tá? Então, 10K. Uma pessoa tem um patrimônio, então, relativamente baixo. O patrimônio total dela é 10 mil reais. Somando tudo que ela tem na casa dela, tá? Então, somando as roupas, somando a mobília, somando o que tem na cozinha, 10 mil reais. Tá? Só que essa pessoa tem, perante os credores, dívidas. E as dívidas dela são de aproximadamente um total de 3 mil reais. Qual que é o patrimônio líquido dela? Isso qualquer contador faz a conta. Então, 10 mil de patrimônio bruto, menos 3 mil de patrimônio de dívida, nós temos um patrimônio líquido de 7 mil reais. Eu dei um exemplo assim bastante simples
para mostrar para vocês que a ideia de patrimônio, do ponto de vista concreto, é a totalidade de bens e direitos. Enquanto que a ideia do chamado patrimônio líquido leva em consideração aquilo que deve ser pago para os demais credores. Bom, a situação, no entanto, do estudo do objeto do direito está em distinguirmos, logo de cara, o que é bem e o que é direito. Na estrutura tradicional da relação jurídica, bem tem sempre um valor econômico, ou seja, o bem tem redutibilidade econômica. Se eu não tiver como reduzir o bem a um valor econômico, eu não tenho bem do ponto de vista jurídico. Então, a ideia de economicidade, ela é muito forte quando se fala em objeto de direito. Assim, não há economicidade em alguns poucos grãos de feijão ou em alguns poucos grãos de arroz. Então, a falta de valor economicamente apreciável faz com que esses pouquíssimos grãos não sejam considerados objeto de direito. Quando o bem tem valor econômico, aí ele pode ser considerado bem mesmo do ponto de vista jurídico. Ah, Senise, mas os grãos de arroz ou de feijão, eles não são objetos, a gente não consegue tocar neles? Consegue ser objeto, sem sombra de dúvida, mas existe no direito um critério econômico. O direito ele depende muito da economia, da sociologia e da ciência política. Então, a ideia de economicidade é uma ideia presente também no direito. Há determinados bens que não são materializados. Normalmente, um bem é materializado, ou seja, a gente consegue apalpá-lo. Então, o mouse aqui do computador, o teclado, o microfone que eu estou utilizando para falar com vocês, são todos objetos palpáveis. Então, o bem, normalmente, ele é materializado, ele está consubstanciado em uma matéria física. Mas há determinados bens que não são materializáveis. E, mesmo assim, acabam tendo algum valor jurídico. Aí estou me referindo aos bens imateriais. Os bens imateriais, eles dizem respeito a algum direito. Direitos não são palpáveis. Não se confunde o direito de propriedade que eu tenho sobre esta minha caneca, que eu acabei de tomar o meu cafezinho. Essa minha caneca é uma caneca em homenagem ao furão. Eu tenho um furão aqui em casa, não sei se já falei para vocês. Eu tenho um furão e 2 cachorros. Então, essa aqui fala o seguinte, que eu só quero tomar um café e ter o meu ferret. E nunca julgue o meu ferret e eu não julgarei as suas crianças. Essa outra frase aqui. Bom, não sei se vocês conhecem o furão. O furão que o Fantástico mostra na hora dos gols da rodada. Aquele bichinho. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, o senhor faria a gentileza de postar o link da aula no portal do aluno? Hoje eu perdi parte da aula, só que iniciaram às 8h50. As aulas todas estão gravadas no YouTube já. Eu acabei de falar para o pessoal hoje, como eu falei na semana passada. Quanto ao link no portal do aluno, nós estamos com um problema na plataforma do AVA, por isso que eu estou passando através do representante de sala. Então, eu pediria que você verificasse com a Letícia ou com a Marcele o link, que eu sempre passo meia hora antes da aula, tá bom? Agora, claro, eu vou tentar postar no AVA como eu sempre faço, é que dessa vez eu acabei não postando por causa disso. Lúcia, dá uma olhadinha no teu fone de ouvido, que o problema às vezes é do contato do fone de ouvido com o próprio computador. Tá? Você posso fazer uma pergunta? Pode, Isaac.
nos bens não materiais. Lógico, o senhor vai explicar. Mas o bem material, às vezes, pode ser até um tipo de um serviço, uma empresa terceirizada, trabalhando para outra, ou algo assim. Parece que aquela empresa é dona de uma empresinha, dona de outra. Ali é sócia, mas conta com o bem dela, um patrimônio, ou não conta? Conta. Conta com o patrimônio, sim, Zé. Conta com o patrimônio, sim. Entendi. E também, o patrimônio, tipo assim, para o nosso país, o Brasil, toda a riqueza, o valor da nossa moeda equivale ao tanto de patrimônio que a gente tem, comparado com os outros países. Não é Por isso assim. que, tipo, os Estados Unidos... Não é assim. Não? A moeda simplesmente representa o meio de circulação do patrimônio. Tá? Existe uma diferença entre moeda e patrimônio. Entendi. Tá certo. Tá? É porque, tipo... Não, certo. Obrigado, desculpa. Talvez fique um pouquinho mais claro, Isaac, quando a gente chegar na parte própria para falar disso. Tá bom? Mas a moeda em si, ela não se confunde com o patrimônio que um Estado tem, no caso Brasil, né? Ou Venezuela, ou Argentina, Estados Unidos, França, Itália, China. Bom, eu espero que a Lúcia tenha conseguido agora escutar aí a situação toda e que o nosso colega que estava falando sobre o problema do link, se ele não tem o telefone da Marcela ou da Letícia, que ele eventualmente tente o contato com elas, tá? Eu pediria que uma delas até postasse aqui para todos o WhatsApp, para que ele possa entrar em contato também, que isso vai facilitar, tá bom? Bem, vamos continuar então. Os direitos, eles são bens imateriais. Vocês viram no estudo dos direitos da personalidade, o semestre passado, que os direitos da personalidade são inerentes a cada pessoa. Isso que tem que ficar aí. Que eles independem, muitas vezes, de uma conquista pessoal. Eles são inerentes a cada pessoa e na projeção social que esta pessoa tem, né? Isso faz com que algumas pessoas não, mas que todas as pessoas tenham vários direitos à personalidade. E todos eles fundados no direito à vida, que é o primeiro direito da personalidade de todos. Então, a pessoa física, no caso, viveu. A pessoa jurídica, no caso, existiu regularmente, mediante a constituição do seu contrato social, do seu estatuto associativo. Então, isso faz com que a pessoa física e a pessoa jurídica tenham direitos da personalidade. E é por isso que vocês viram que há uma série de outros direitos que são considerados bens. Por que são considerados bens, apesar de não terem valor econômico? A vida não tem valor econômico. A integridade física não tem valor econômico e é um direito da personalidade. O direito à voz não tem um valor econômico, mas é um direito da personalidade. O direito à imagem não tem valor econômico, mas é um direito da personalidade. Por quê? Porque diz respeito a como a pessoa se distingue das demais pessoas no exercício de papéis sociais. É claro que uma pessoa pode se utilizar da voz para ganhar salário ou para ganhar honorários como prestador de serviços. É o caso do narrador de um jogo de futebol ou de uma partida de voleibol ou até mesmo um narrador de um documentário. É claro que uma modelo pode ganhar dinheiro pela simples exposição da sua imagem física. Isto não é o direito da personalidade em si. Ganhar dinheiro pelo direito da personalidade é uma coisa diferente de ter o direito da personalidade. E vocês estudaram isso no semestre passado, né? Então, lembre-se disso. Então, há direitos que não têm necessariamente um valor econômico, mas eles distinguem cada um de nós dentro da coletividade. E eles viabilizam que nós possamos obter, de alguma forma, algum proveito econômico. Esses direitos são os direitos da personalidade.
Então, direitos não se confundem com objetos materiais. Direitos são diferentes de objetos materiais. Qual que é a ideia de direitos, então? Direitos diferem de objetos materiais. Então, a criança tem o direito da personalidade de ser alimentada pelos seus pais, pelo menos até a data em que ela vier a completar 18 anos de idade. Esse é um direito da personalidade, que não se confunde nem com a comida que os pais lhe derem, nem com as roupas que os pais lhe derem, nem com a educação que os pais lhe paguem. São coisas diferentes. Então, os direitos, eles acabam diferenciando de objetos materiais. Mas a gente pode dizer, Senise, que os direitos são objetos imateriais? Perante o direito, a gente pode dizer isso. Direitos são objetos imateriais. Por isso que algumas pessoas se utilizam, e muita gente não gosta, da informação que os direitos da personalidade dizem respeito a bens da personalidade. Bens da personalidade. Só que o bem da personalidade não tem valor econômico. Quanto é que vale a vida? Vida não tem valor econômico. Quanto é que vale a honra de uma pessoa? Honra não tem valor econômico, mas através da vida, através da boa reputação, através das condições físicas e psíquicas, a pessoa pode se utilizar dos seus direitos da personalidade para obter algum proveito econômico. Então, diante disso, nós temos uma ideia bem clara no direito de que direitos também têm que ser classificados dentro da teoria da relação jurídica. E a teoria da relação jurídica, como vocês podem perceber, ela tem um raciocínio muito simples. Ou é pessoa ou é objeto. Pura e simplesmente isso. Ou é pessoa ou é objeto. Se nós temos que evoluir ou não, é aquilo que a gente conversou na semana passada. Se o primata pode ser considerado pessoa ou não, se o cachorro ou o gato pode ser considerado pessoa ou não, teríamos que evoluir. Nós não temos no nosso direito a ideia de que pessoa seria outra além da pessoa física e além da pessoa jurídica. A Constituição do Equador, por exemplo, coloca que o meio ambiente é titular de direitos. No nosso direito não é assim. E em quase nenhum direito. Quem são os titulares do meio ambiente são todas as pessoas que integram a coletividade. Então, se é um meio ambiente que tem uma repercussão pequenininha em uma região, todas as pessoas que integram aquela região. Se é um meio ambiente gigantesco como a floresta amazônica, todas as pessoas que sofrem os benefícios, que obtêm os benefícios pela troca de gás carbônico e oxigênio que a floresta amazônica dá. A floresta amazônica é uma floresta que não é exclusivamente brasileira. Como vocês sabem, é uma floresta que, inclusive, se inicia no Peru e na Bolívia. Então, e se estende pela Colômbia e por toda a região norte do Brasil. Então, quando nós falamos em meio ambiente, nós falamos em algo que no direito nosso é tratado como de titularidade geral. Essa é a ideia que há quando se fala em meio ambiente. Isto é assim há muitos anos. Aqui no Brasil, há pelo menos mais de 50 anos que se considera isso. Então, o meio ambiente não é titular de direitos, mas o meio ambiente é de titularidade de interesses difusos. O que são interesses difusos? São as necessidades que toda a coletividade tem com relação àquilo que é objeto da proteção ambiental. No caso, a flora, no caso, a fauna. A biota, o conjunto de seres que há, portanto, na natureza. Então, quando se fala em meio ambiente, nós temos uma ideia um pouquinho diferente aqui da ideia de um bem. Eu sou dono da caneca do Ferret. Ou um copo de água para eu não engasgar aqui na aula com vocês. E assim por diante. A gente está falando de alguma coisa que diz respeito a todos nós.
Então, aí se fala em titularidade de interesses difusos. Bem, feitos esses esclarecimentos, agora a gente já sabe que nós temos uma diversidade de bens e que o conceito básico de bem está relacionado à economicidade, que é um conceito que vem da economia, mas que há bens que, embora não tenham valor econômico, são considerados bens juridicamente falando, porque a partir deles as pessoas podem obter algum proveito econômico. Alguma dúvida com relação a isso que a gente conversou? Ou deu para acompanhar? Sim, professor, outra dúvida. Você deixa desculpa. Exato, pode falar. É melhor ter a conversa do que só eu ficar falando. Não, sim. Eu pensei o quê? Lógico, né, o meio ambiente não tem direito a essa titularidade de direitos. Mas, tipo, vamos supor, não a floresta amazônica, mas alguma outra floresta grande, mas dentro do nosso país, Brasil. Serra do Mar, por propriedade exemplo. do Estado? Oi? Serra do Mar, por exemplo. Isso. Ele não é assim, uma propriedade do Estado do Brasil? Por que seria assim, algo de interesse geral? Porque é a propriedade do Estado. Não, uma coisa é a propriedade do solo. A propriedade do solo, do espaço aéreo e do subsolo são, como em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do planeta, daquele Estado que governa aquele território. Então, o Brasil, ele é o titular do solo, do espaço aéreo e do subsolo, que compreende a parte da floresta amazônica que está no território brasileiro. O Peru é o titular do espaço aéreo, do solo e do subsolo, daquilo que compreende a parte da floresta amazônica que está dentro do território peruano. Correto? Certo. Outra coisa diz respeito à proteção da biota. A proteção da biota, que é a proteção do meio ambiente, que inclusive tem previsão na nossa Constituição, no artigo 225, compreende todo o conjunto de animais, todos os tipos de animais, todos os tipos de plantas que existem. Por quê? O conjunto da biota tem uma harmonia natural que gera determinado reflexo para a coletividade de maneira geral. E aí, de acordo com o tamanho da biota, nós temos uma proteção que não se restringe a um grupo de moradores de um estado, de um município ou de um país, mas vai além disso. É por isso que a floresta amazônica é considerado o pulmão da humanidade, não é pelo fato do território. Existe uma grande confusão na discussão política, no debate político, de que se estaria querendo roubar a soberania brasileira. Não é isso. É uma questão muito diferente. É uma questão onde há um interesse que ultrapassa as fronteiras do Brasil, ultrapassa as fronteiras do Peru, ultrapassa as fronteiras da Colômbia, que é a proteção da biota. Tá? Ninguém discute que o território brasileiro é brasileiro, que o território peruano é peruano, que o território colombiano é colombiano. Tá? Apenas para ficar claro isso. Eu deixo aqui como dica com vocês que vocês deem uma olhadinha no artigo 225 da Constituição Federal, para vocês verificarem o que é essa proteção ao meio ambiente. É uma proteção importante, não apenas da atual geração, diz a nossa Constituição, mas também das gerações futuras, em que se busca a harmonização entre a preservação da natureza e o desenvolvimento. É esse o critério que é adotado na nossa Constituição. E a isso se dá o nome de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Eu vou ter que encerrar porque estamos com menos de 1 minuto. Aguardo vocês às 10. Tá bom, pessoal? Até já! Entendi. Muito obrigado, professor.